porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glórias sejam dadas ao Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos nessa noite. Que Deus te abençoe. Abençoe você que está assistindo este culto pela internet. Eu tenho certeza de que se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus quer falar conosco, quer nos dirigir, nos dar uma palavra de ânimo, de força, e nós vamos sair daqui no mínimo diferentes da maneira que nós entramos. E quem pode dar um glória a Deus por isso? Deus é fiel. Aproveitando que nós estamos de pé, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo de número 6 também. Louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço a Deus por esta oportunidade única, rica, de nós estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Também louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso pastor que está retornando, nossa pastora que está conosco aí firme. Que Deus abençoe nossa pastora de forma especial. Nós vamos glorificar a Deus sempre pela vida dos nossos líderes, que são referências para nós. Amém? Josué capítulo 6, versículo 6. Se você percebeu que alguém que está do seu lado não tem Bíblia, compartilhe com ela, por favor. E nós vamos compartilhando a palavra. Versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passeai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia, e os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande voz, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Feche os seus olhos, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu creio que o Senhor pode derrubar as muralhas que impedem nós de alcançarmos as vitórias. Fala comigo, tenha toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, louvando ao Senhor Jesus, que é bom estar aqui nessa noite para ser adorado. Tem alguém que quer ouvir a palavra do Senhor aí?
vamos ouvir a palavra, vamos colocar nossa expectativa no céu. Deus Ele quer falar algo muito simples conosco, só basta os nossos corações estarem abertos. A maioria das vezes, a grande parte das vezes, Deus não fala através de profecias, Deus fala através da sua palavra. Eu tenho certeza que se você prestar muito atenção naquilo que Deus vai falar conosco, Deus vai te dar respostas, direções, e você vai sair daqui abençoado. E se Ele quiser falar através de profecias, de revelações, eis-nos aqui para ouvir a sua voz. Eis-nos aqui para atendermos sua ordem, o seu mandato. E nós vamos ser ainda mais abençoados. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, nós estamos no último dia desta campanha. Diga ao fraco, eu sou forte, que tem como tema o texto bíblico de Joel capítulo 3, versículo 10, que vai falar, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou um guerreiro. Ali naquele contexto está falando a respeito de uma guerra, de uma batalha que era iminente e que o povo de Deus teria que enfrentar. E eu quero meditar também a respeito de uma batalha, tendo em vista que Deus, neste momento que nós fizemos a leitura bíblica, Ele está dando uma ordem a Josué, e Josué está comunicando aquilo que Deus havia dito ao povo, dando uma estratégia ao povo e revelando a direção que Deus havia dado. Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel teve que enfrentar após a passagem do Jordão. Nós observando aqui o contexto desse texto que nós lemos, nós vamos ver claramente que Deus estava começando algo novo na vida do povo de Israel. Deus estava terminando um ciclo e estava iniciando outro ciclo. Deus tirou o povo do Egito, fez com que ele andasse pelo deserto 40 anos, e nós observamos que após a passagem do Jordão, o povo, depois de 40 anos, celebra a Páscoa de novo. Depois de 40 anos, o povo volta a circuncidar todo macho no 8º dia. O povo, depois de 40 anos, voltou a cumprir a palavra do Senhor que havia ordenado a Abraão, a Isaque e a Jacó. O povo, depois de 40 anos, estava vivendo algo novo, porque a Bíblia diz que a partir do momento que o povo de Deus entrou na terra de Canaã, a Bíblia diz que o maná cessou, porque havia trigo na terra. Então o povo já não estava mais dependendo de Deus no sentido do maná. Ele estava dependendo de Deus agora no sentido de ir atrás do trigo, trabalhar com o trigo e agora ter a provisão para a sua casa. E Deus já ministra algumas coisas nos nossos corações. Põe atenção, por favor. Porque nossa vida, nem sempre nós vamos estar num processo igual. Deus, Ele trabalha conosco de uma forma pedagógica. Ele trabalha conosco da forma que Ele quer, porque Ele sabe trabalhar com o seu povo. Talvez você está vivendo um tempo na sua vida de maná, que Deus envia provisão todas as manhãs na sua casa, mas eu tenho certeza que este tempo vai cessar. E talvez alguém esteja aqui nessa noite vivendo o tempo em que o maná cessou e que agora tem que ir atrás do trigo, porque não é tempo de esperar Deus trazer o maná, é tempo agora de recolher tudo aquilo que está diante de mim, é tempo de vencer os inimigos, é tempo de estender a mão ao arado, e não olhar mais para trás, e não esperar mais algo que possa vir de uma forma sobrenatural, mas entender que Deus também nos deu coisas que estão diante de nós, que precisam ser tomadas. Quem pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Então Deus havia preparado tudo, e Ele disse ao povo, vocês vão guerrear, vocês vão lutar, só que a vitória de vocês não está na força, no intelecto, na capacidade de vocês. A vitória de vocês está em mim, porque eu irei adiante de vocês. Eu irei diante do meu povo e destruirei os seus inimigos. Sabe toda essa terra que vocês pisaram a planta dos pés? Vocês estão vendo ela? Sim, Senhor. Então
todo lugar que vocês pisarem a planta dos pés, eu já tenho dado a vocês, como eu já disse a Moisés. A vitória não vem por Moisés, a vitória vem pela minha palavra. Eu disse e eu sou o Senhor e não minto. Aleluia! Então nós percebemos que este é o cenário que o povo se encontra. A primeira batalha, os primeiros inimigos. Era uma cidade muito bem estruturada. Jericó era uma cidade forte, era edificada, tinha muralhas muito grandes. E nós vamos perceber ao longo desse relato bíblico algumas lições que Deus quer falar conosco nessa noite. Por isso eu quero falar sobre o tema clamor como arma de guerra. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Nós percebemos aqui que a vitória ela não vem pela estratégia que Josué tinha. A vitória ela não vem pela forma de analisar a muralha e olhar para ela esperando que alguém vai tomar a iniciativa de nós invadirmos aquele lugar. A vitória de fato ela vem de uma forma sobrenatural, porque nós servimos um Deus sobrenatural. E por nós servirmos um Deus sobrenatural, nós devemos entender sempre, meus irmãos, que as vitórias, elas não acontecem no meu tempo. Elas acontecem no tempo de Deus. O povo poderia ter gritado, clamado, poderia ter estado diante da muralha e ter rodeado antes. Sim, eles poderiam ter dado uma volta e a muralha ter caído. Sim, mas Deus havia determinado uma estratégia, um momento, um detalhe para que este povo cumprisse. Deus havia dito a Josué e ao povo: eu quero que no período de 7 dias, vocês deem 7 voltas nesta muralha, e quando vocês chegarem no 7º dia, vocês vão dar uma volta por dia, e quando vocês chegarem no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, e vocês vão dar um grito. Só que observação, enquanto vocês estão rodeando, enquanto eu não ordenar, vocês não vão falar nada. Isso não parece uma loucura? Você está diante do seu inimigo, diante da iminência de uma batalha, e se tem batalha, tem perigo. Se tem perigo, pode acontecer que alguém morra. Se há morte, há um risco muito grande, porque não é só o soldado que perde, é a família também. Então, imaginam soldados diante de uma muralha, diante de uma coisa que parecia impossível, de uma batalha que parecia perdida, porque nós vamos saber pelo relato bíblico que o povo de Jericó se fechou dentro daquela muralha. E agora eles não tinham mais como entrar, porque havia estocado comida, eles tinham mantimento, eles tinham água, eles tinham tudo para suportar um determinado tempo. Então, nós entendemos que a vitória da vida do crente, ela não vem pelo crente, ela vem apesar do crente, porque ela vem do Deus do crente. A vitória que eu e você precisamos nessa noite, aquilo que Deus tem para nós, para nos entregar, para que nós saiamos daqui fortalecidos, para que todo aquele que entrou fraco saia forte, todo que entrou enfermo saia curado, todo cativo seja liberto, ela está apesar de nós. Como assim? Apesar de quem nós somos, apesar do que nós podemos fazer, a vitória está nas mãos do Senhor, e no seu tempo Ele nos entregará. E eu quero falar alguns conselhos que nós podemos aprender nessa lição, para que nós possamos obter vitórias, para que este clamor tenha efeito na nossa vida. Haja vista que nós temos uma igreja abençoada, congregamos numa igreja muito boa, porque os irmãos oram, os irmãos jejuam. Se você viesse aqui ontem, 22 horas, a partir das 22, você ia perceber que aqui havia muita gente orando. Só que tem momentos na nossa vida que uma oração não resolve. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos clamar. E clamar é orar, sim. Só que clamar é uma forma de oração diferente. É você abrir a sua alma diante de Deus e gritar, expressar tudo que há dentro da sua alma. É você soltar o leão que está dentro de você, tirar, se esvaziar de você mesmo, não se preocupando com o lugar que você está.
Nós vemos aqui, eu não sei quem foi, mas Deus sabe, tivemos uma pessoa aqui que clamou ontem à noite, abriu sua alma, urrou diante de Deus, e abriu o coração para que Deus entre. E tem momentos na nossa vida que uma oração não vai resolver. Ana orou, um milagre não veio, mas a Bíblia diz que Ana clamou, e Deus respondeu a oração, o clamor desta mulher. Nós vamos perceber diversas vezes na Bíblia que uma oração, ela funciona, sim, mas se você insistir, se você clamar, Deus pode te dar vitórias. Só que este clamor, ele não pode ser de qualquer jeito. Vejamos algumas coisas aqui. Primeiro, para que nós tenhamos um clamor que traz vitória no meio da guerra, um clamor que é uma arma que traz vitória para essas guerras que nós enfrentamos todos os dias, nós devemos ouvir a voz de Deus. Aleluia! Ouvir a voz de Deus é a primeira coisa que nós podemos entender dentro deste cenário, porque Josué era um general, nós sabemos disso. Josué era um homem que estava acostumado com batalhas. Só que esta estratégia não vem de Josué, ela vem de Deus. Só que Josué só poderia ouvir essa voz de Deus se ele estivesse sensível a ela. Nós estamos neste culto, nessa noite, e como eu já falei aos irmãos, nós podemos ouvir profecias, nós podemos ouvir revelações. Só que você pode ouvir a palavra, que é pregada a todos os cultos aqui. E você pode estar sensível a tal ponto, que Deus pode falar para você tudo o que você precisa ouvir nesta noite. Aleluia! Então, ele ouviu a voz de Deus. Só que para ouvir, ele deveria estar sensível à voz de Deus. A estratégia veio de Deus, o comando veio de Deus, a ordem veio de Deus, só que Josué tinha que ter sensibilidade para ouvir essa voz. E eu te pergunto, como está a sua sensibilidade ao Espírito Santo? Como está a sua sensibilidade na questão de ouvir a voz de Deus? Porque Deus, se você abrisse o seu coração e estivesse sensível para ouvir a voz dele, eu tenho certeza que nessa noite você já estaria curado da sua enfermidade. Eu tenho certeza de que todos os problemas da sua vida, através de tudo que nós já ouvimos aqui, você já poderia ser curado e ter a chave da vitória para todos os seus problemas. Só que o problema é, nós ouvimos muita coisa, menos a voz de Deus. Só que nós somos cristãos. Nós somos pessoas que não dependem dos homens. Nós não dependemos da força do nosso braço. Nós não dependemos da economia, do estado econômico do Brasil, do estado político, social, cultural. Não. Nós dependemos apenas em ouvir a voz de Deus ou não. Porque se eu e você ouvirmos a voz de Deus, Deus vai te dar uma ideia, meu irmão. Deus, ele vai te dar uma revelação, uma direção. E no meio de todos esses problemas, no meio de todas essas fraquezas, no meio de todas essas dificuldades, você vai ver que ele já abriu o mar está aberto diante de você, e você só tem que passar no meio deste mar. Então esteja sensível. Nós temos um texto bem conhecido a respeito disso, Atos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz, o anjo do Senhor falou a Filipe. Só que se o anjo falou, é porque Filipe estava sensível para ouvir. Você está sensível à voz do Espírito Santo? Como eu vou estar sensível? No mínimo você tem que ter fome dele. Desejo de ouvir as palavras deste Deus. Desejo de ouvir a voz de Deus te chamando, te levantando, te tirando deste ambiente de fraqueza e te trazendo força dos céus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o que Deus falou? Deus deu detalhes a Josué. Detalhes interessantes. E foram estes detalhes que fizeram toda a diferença no meio daquela batalha. Que detalhes são? Olha o que Deus disse.
vocês vão rodear a cidade, vocês não vão gritar, é em silêncio, vocês não vão gritar, todo mundo quietinho. Aí você, imagina a cena comigo, uma muralha, um monte de soldados, com armas nas mãos, pronto para guerrear, rodeando uma muralha. E eles estão rodeando a muralha, imaginando que forma que eles vão entrar naquele lugar. E eles estão em silêncio. E os inimigos em cima da muralha, porque nós sabemos que dentro da cultura da Mesopotâmia antiga, aquela região, e você percebe em muitos filmes, que tem aquele espacinho que o pessoal fica lá em cima. E os inimigos lá em cima, olhando para eles, e quem sabe, falando algumas coisas para eles. Quem sabe, provocando eles. Só que a ordem de Deus era, todo mundo em silêncio. Todo mundo quietinho. Vocês vão ver que quem vai fazer essa obra, quem vai trazer essa vitória não vai ser vocês, vai ser eu. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, que entreguei as 10 pragas, derramei a minha ira sobre o Egito. Eu sou Deus que abriu o mar vermelho, e eu não só abri o mar, eu livrei vocês, e eu destruí o exército de Faraó. Eu sou Deus que cuidou de vocês durante 40 anos, não faltou roupa, não faltou comida, não faltou nada, não faltou água. Não, eu cuidei de vocês. Eu sou Deus que abriu o Jordão para que vocês passassem. Eu sou Deus que também vou derrubar estas muralhas, porque eu posso ouvir o clamor de vocês e entregar vitórias nas mãos de vocês. Aleluia! Então Deus disse, não gritem, estejam em silêncio. Outro detalhe que Deus fala é a respeito de algo que não cabia para aquele momento. Porque Deus disse, e quando vocês gritarem, vocês vão tocarem a trombeta de carneiro. E naquele tempo Israel tinha 3 tipos de trombeta. A trombeta de ouro, de prata e a de carneiro. Cada uma para um determinado momento. Uma era para consagrar um rei, para uma reunião de solenidade, né? Consagração real, né? Algo mais burocrático. A outra, de prata, era para o culto, para eles adorarem a Deus. Mas a de carneiro era quando eles já tinham conquistado a vitória. Então Deus estava dizendo, a minha vitória não vem por vocês, não vem pela forma como vocês cultuam, não vem pela maneira como vocês estão aqui nessa noite, ela vem pela minha palavra. E isso fica na minha alma, porque primeiro Deus diz, estejam em silêncio. E se você observar, dentro de um ponto de vista geral do povo de Israel, o povo de Israel sempre teve problemas com palavras. Você já leu na Bíblia, se você lê a Bíblia, você já leu e já percebeu que Deus, Ele mata todos os murmuradores. Deus, Ele aborrece a murmuração. E o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, por quê? Porque murmurou. E você percebe que eles tinham uma deficiência muito grande na questão das palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E se nós entendermos o que Deus está falando conosco, nós já entendemos que Deus está dizendo que nós muitas vezes não temos vitórias por causa das palavras que saem da nossa boca. Eles estão rodeando aquela muralha, só que eles estão em silêncio. Eles não respondem às acusações. Eles não respondem às retaliações. Eles entendem que os inimigos podem estar olhando. Eles sabem que a guerra pode ser iminente. Imagine a vontade de um soldado de guerrear para que aquilo termine logo. Mas eles estão em silêncio. E Deus diz, não falem. E algo mexe comigo aqui, porque se Deus disse não falem, e os inimigos estão diante de mim, me faz entender que os inimigos podem se alimentar das minhas palavras. E se os inimigos se alimentam das minhas palavras, aquilo que eu falo, dependendo do que for, pode fazer com que o meu inimigo se torne mais forte que eu no meio da batalha. E se eu não controlar a minha língua,
eu posso fazer com que todo o exército morra. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, me mostra qual é o caminho para que eu tenha vitória. E Deus já está te falando, meu irmão, fica quieto em nome de Jesus. Para de falar aquilo que entristece o Espírito Santo. Para de emprestar sua boca para o diabo usar. Deixa Deus falar através da sua boca. Deixa Ele te fortalecer. As suas palavras ou te matam ou te fazem viver. E os inimigos estão apenas esperando uma palavra sua. Então não dê moral ao inimigo. Não dê moral à ação maligna. Entenda que Deus quer te dar vitória em nome de Jesus. E você não pode jogar tudo fora em nome das suas palavras. Aleluia! Tem alguém vivo aqui nessa noite? Então, vocês vão rodear. E vocês vão ouvir a ordem, vocês vão tocar a trombeta. Mas como assim tocar a trombeta antes da muralha cair? Como assim tocar a trombeta antes dos inimigos morrerem? Não cabe na minha mente humana. Mas Deus estava dizendo: antes de qualquer coisa vocês já têm a vitória. Quem fez a promessa foi eu. Eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Tudo o que nós precisamos, meu irmão e minha irmã, que estão aqui nessa noite de encerramento de campanha, é ouvirmos a palavra de Deus, entendermos aquilo que Deus está falando, porque se eu ouço a voz, eu entendo os detalhes, e eu sei que eu não posso fazer nada que não seja da sua vontade. Outra coisa que eu posso entender aqui, que eles deveriam se colocar debaixo dessa palavra. Como assim? Deus falou: fiquem em silêncio, toquem a trombeta. Mas vai ser no momento que eu quiser. Vai ser na hora que eu falar. Imagina a ansiedade. Imagina a expectativa. Imagina o nervosismo. Só que eles tinham uma palavra. E a palavra era que trazia vitória a eles. E se eles se colocassem debaixo desta palavra, eles seriam vitoriosos. O problema é que nós não sabemos esperar o tempo de Deus. O problema é que nós temos dificuldade de entendermos aquilo que Deus exige de nós naquele momento. Essa semana eu tive que tomar algumas decisões, algumas difíceis, outras não tanto. Porque decisões são muito complicadas, você tem que orar muito e perguntar muito para Jesus o que fazer, porque dependendo da decisão que você toma, você pode levantar alguém ou você pode matar alguém. E orando a Deus, hoje antes do culto sentado, me veio aquela palavra. Opa, mas quem que deu a palavra não foi Deus? Quem que liberou a direção não foi Deus? Quem que me deu a oportunidade não foi Deus? Então eu vou me colocar debaixo dessa palavra. Eu entendi que eu sei o momento em que eu estou vivendo e que eu não vou desperdiçá-lo. Eu não vou jogá-lo fora em nome das minhas vontades e dos meus desejos. Eu não posso abrir mão da vontade de Deus por causa da minha vontade. Eu não posso negligenciar uma palavra de Deus por causa dos meus caprichos. Porque Deus é prioridade na minha vida e na sua, ou deveria ser nas nossas vidas. E nós devemos entender que se tenho palavra, eu devo me colocar debaixo dela. E isso vai produzir o quê? Segundo, obediência em ação. Porque não basta só ouvir a voz de Deus. Eu tenho que executar aquilo que Ele me mandou fazer. Aleluia. E isso é interessante. Porque este texto, essa palavra, ela vai mexer conosco no aspecto lógica. Porque não tinha lógica obedecer a Deus naquele momento. Só que obedecer a Deus não depende da lógica humana. Todas as vezes que Deus te mandar fazer algo, ou a maioria das vezes, meu irmão, não vai ter lógica. Quando Deus te chamar ao ministério,
para fazer aquilo que Deus quer que você faça, você vai olhar para o lado e vai dizer, mas meu Deus, para que tudo isso? Eu não estou entendendo, não parece lógico. Mas Deus está vendo aqui e está vendo lá na frente. Ele sabe o que faz e o que fala. E se Ele falou, é porque eu devo obedecê-lo em nome de Jesus. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele disse, larga tudo. E eu tinha um bom emprego, um bom salário, morava sozinho, tinha 18 anos. E Deus disse, você vai fazer uma escola missionária e eu quero que você fique. Eu digo, mas Jesus, eu acabei de comprar minhas coisas, montei minha casinha. E a casinha ficou, e as coisas ficaram. Não tinha lógica, porque como você vai para um lugar para trabalhar na obra de Deus sem salário? Você não tem nenhuma carta para dizer para você, este irmão veio de tal cidade e está indo porque Deus tem uma chamada com ele. Não tinha lógica, meu irmão. Não tinha. Mas eu entendi que Deus estava me mandando. E muitas vezes fui questionado por isso. Meus amigos falaram para mim, você tem certeza, Marcelo, você tem todas as portas abertas aqui no litoral gaúcho. Você prega, meu irmão, o pessoal te convida, você vai, você ajuda nas congregações, você é obreiro, você corre escala. E eu disse, mas Deus me falou, eu não vou desobedecer. Parecia ilógico? Parecia, mas eu obedeci. E por obedecer, estou aqui nessa noite debaixo da misericórdia de Deus. Não ponha lógica nisso. Tem lógica, irmão? Você ir para um lugar que ninguém te conhece? Tem lógica? É só porque Deus fala. De que se Jesus mandar eu vou, se Ele mandar eu ir para não sei aonde, eu também vou. E se Ele mandar hoje, nós vamos hoje, meu irmão. A lógica humana não cabe dentro do padrão de obediência divina. E não ponha lógica como pré-requisito para obedecer. Obedeça. Talvez Deus te falou algo e você está olhando para os lados e está dizendo, mas se eu fizer isso, os irmãos vão se escandalizar. Mas deixa os irmãos se escandalizar, faça o que Deus mandou. Mas se eu vim para a oração e eu orar um pouquinho mais alto, os irmãos vão ter que fechar o portão. Foi por isso que eu falei para uma pessoa hoje, deixa os irmãos fechar o portão, mas não deixa de orar. E ora de verdade. Aleluia. Obedeça. Deus disse, vocês vão rodear essa cidade quietinho. E não bastou ouvir a direção, teve que falar para o povo e o povo ir. Então não basta seguir a sua lógica. Vai ter momentos na sua vida que Deus vai pedir para você aquilo que é de melhor, aquilo que você valoriza mais, e você vai obedecer. Mas vai ter momento que Ele vai te exigir coisas que você não vai entender. E você vai ter que confiar e depender de Deus. Porque Ele falou e eu devo obedecê-lo. A nossa lógica ela nunca estará de acordo com a vontade de Deus. Nós não devemos buscar entender, e sim obedecer. Deus não te salvou. Ele não tem o seu sangue perdoador sobre as nossas vidas. Tem ou não tem? Tem. E graças a Jesus por isso. Isso já não basta. E se Ele pedir agora aquilo que é mais importante para você, a sua vida, como adoração diante dEle, por que você não pode ofertá-la? Porque no seu entendimento não cabe que Deus vai pedir a minha vida para adorá-lo. Só que Deus está te falando nessa noite, para de olhar para a muralha, começa a rodear ela. Não adianta você ouvir a minha voz, saber que tem que prestar um culto a Deus. Você tem que parar de saber, parar de ouvir, você tem que começar a adorar. Começar a prestar o seu culto, a sua adoração ao Senhor. Cuidado, porque as circunstâncias elas são enganosas. Às vezes Deus vai te exigir algo e você vai olhar para as circunstâncias e tudo vai parecer desfavorável. O cenário vai ser difícil. Deus falou com o profeta Ezequiel e disse, Ezequiel, vem aqui, vou te levar no vale. E ele chegou no vale, olhou para o monte de ossos, a circunstância era difícil. Imagina, irmão, tudo sem vida, e olha a pergunta de Deus,
esses ossos podem reviver? Não cabe na nossa lógica, mas o profeta é sábio, ele é diligente. Ele diz: Senhor, tu o sabes. Ou seja, Senhor, se tu me der a palavra, eu profetizo. E se o Senhor me der a palavra e eu profetizar, eu sei que os ossos vão poder reviver. Então não se assuste com o cenário. Obedeça a Deus. Creia na direção de Deus. E entenda que a obediência é o que define o cristianismo, meu irmão. Nós sabemos que o maior mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo que há. E quando você ama sobre todas as coisas, você obedece sobre todas as coisas. Se sabe que Deus está te chamando à oração, você faz o quê? Você ora. Se sabe que Deus está te chamando ao jejum, você faz o quê? Jejua. Não deixa para depois. Não deixa para a próxima oportunidade. Aproveita o momento, porque quem está ordenando é aquele que tem poder sobre a vida e a morte, o presente e o futuro. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. E nós não questionamos, nós obedecemos. Quem está disposto a obedecer ao Senhor? Só que essa palavra, ela vai ser revelada na sua vida lá fora. Você vai chegar em casa e talvez as brigas continuem. E a batalha está armada. E Deus está te dizendo: eu te mandei obedecer, não foi? Então, ao invés de murmurar, você vai adorar o meu nome aqui, em nome de Jesus. Terceiro, primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, obediência e ação. E terceiro, clame com todas as forças. Eles estão diante das muralhas. Eles estão diante do povo. Eles estão diante dos inimigos. Imagine a expectativa daquela batalha. Vai acontecer. Me ajuda aí, João. Glória a Deus. Vai acontecer. As coisas, agora o que Deus falou, os inimigos são fortes. Eles parecem ser mais poderosos que eu. Só que essa arma, ela não falha. Quando você dobra os seus joelhos diante daqueles problemas que parecem impossíveis, e você está ali sozinho com Deus, e você começa a clamar dizendo: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Parece que não aconteceu nada, mas quando você sai do quarto, a ligação acontece. Sabe aquele problema que nunca mais você tinha esperança de acontecer, sabe? Sim, aconteceu. E lá na sua alma, você tem a certeza de que o clamor foi aquele que abriu as portas e venceu a guerra. Irmãos, quando eles clamaram, a Bíblia diz que eles clamaram com todas as forças. Mas não era uma batalha, não tinha que usar o braço para lutar, as pernas para enfrentar o inimigo, não tinha que usar o corpo para guerrear, sim. Só que, como era uma batalha espiritual, quando se diz respeito ao espiritual, o crente não briga com o corpo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O que eles fizeram? Eles clamaram, meu irmão. Porque o clamor, sim, é uma arma poderosa para um cristão. Porque nos momentos que você estiver fraco e você experimentar clamar, você vai ver Deus te entregando forças dos céus. No momento em que você estiver enfermo e você não fazer aquela oraçãozinha xoxa, sem vida, mas você levantar a sua voz, porque sabe que é guerra, e se é guerra, tem que clamar. E você levantar a sua voz e clamar, Deus pode atender o seu clamor. Quando você está clamando, você está dizendo: Deus,
eu preciso que o Senhor faça algo urgente na minha vida. E eles clamaram, a buzina tocou, a palavra se cumpriu, quando eles clamaram com todas as forças. Se ouviu um barulho, as muralhas começaram a tremer, as barreiras começaram a cair. Nós sabemos pela história que é como se a mão de Deus estivesse em cima daquela muralha, e aquela muralha não caísse nem para dentro e nem para fora, mas ela fosse implodida, ou seja, como se a mão de Deus estivesse pesando sobre aquele lugar, e ela afundou para baixo, ela veio para o fundo da terra, e eles entraram naquela cidade, e conquistaram tudo aquilo que Deus havia dito. Aleluia. O seu clamor, ele pode derrubar muralhas. A arqueologia bíblica nos ensina que a muralha de Jericó, ela tinha dois tipos de muralha. Uma exterior, que era a muralha que os nossos irmãos estavam rodeando, mas havia uma muralha interior, porque havia um espaço dentre essas muralhas. Então havia uma muralha interior, que estava por dentro, e a cidade estava no meio. E é por isso que a Bíblia diz que a casa de Raabe estava pega na muralha, ou seja, na muralha interior. Só que o espaço que havia dentre essas duas muralhas, hoje nós sabemos mais ou menos, é um espaço de um carro, para que um carro transite tranquilamente e manobre neste lugar. E havia uma muralha interna e uma externa. E Deus, quando eu li essa palavra, eu lembrei daquilo que eu havia lido sobre os arqueólogos terem feito uma descoberta. E Deus ministrou no meu coração: Marcelo, todas as vezes que você clama, os problemas de fora podem desaparecer, mas o clamor, ele não vem para derrubar somente as muralhas que estão fora, ele vem também e derruba as muralhas que estão dentro da sua alma. Você entrou aqui nessa noite triste, você entrou aqui nessa noite tão decepcionado com as coisas, mas Deus está te dizendo: se você clamar, eu sou poderoso não só para mudar o exterior, mas o interior também. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu vou desistir porque eu só caio, eu sou fraco, eu não tenho forças. Mas Deus está te dizendo: se você estiver disposto a clamar, eu estou disposto a te fortalecer também. Meu irmão, entre nós e a nossa vitória, no meio dessas guerras, existem muralhas que precisam ser derrubadas. E talvez você olhe para a muralha e a murmuração sai da sua boca, porque quando o problema chega, o problema revela o que está no seu coração. Talvez quando você olha para a dificuldade, a sua ansiedade se manifesta, e você tenta por si mesmo procurar todas as soluções, mas não encontra. Talvez quando você vê a muralha, você percebe que não consegue, mas Deus está te dizendo: se você clamar, eu posso fazer essas muralhas caírem nessa noite. Eu, quando entreguei minha vida para Jesus, eu tive experiências muito grandes, e uma delas foi estar num culto. E neste culto, naquela tarde, eu havia ido para as dunas da cidade de Torres. A Carol sabe onde é, esteve lá comigo, e eu contei essa história para ela. E eu gostava de orar muito, caminhando naquelas dunas de areia. E eu ficava tardes, noites orando. Os irmãos iam para lá: vamos lá, Marcelinho, para a vigília. Eu digo: é hoje, é agora. Subia para o monte, tanto é que eles me apelidaram de do monte. Eu só queria ir para o monte. Um dia estava dando raio e trovão, e eu queria ir para o monte. O meu pai: menino, você está doido, você vai morrer. E eu disse: pai, mas eu li na Bíblia que Moisés estava no monte, o monte fumegava, tinha raio e trovão. Eu digo: eu vou ser que nem Moisés, aleluia. Mas eu vou orar. E aí eu estava caminhando, e eu orando a Deus,
E falando de algumas promessas, eu tinha aproximadamente de 16 para 17 anos. Deus havia dito que eu pregaria a palavra, que eu seria usado nas mãos dele. Mas até aquele momento eu estava trabalhando no centro de recuperação e não saía para lugar nenhum, irmão, só para a escola. E eu perguntando para Deus: o que vai ser? O que está acontecendo? Por que eu sou tão teimoso, Jesus? Por que eu sou tão difícil? Eu sou teimoso, Jesus. Cabra difícil, ué. Não aceita, não deixa as pessoas falarem. E eu fui sincero, me quebrantei naquela tarde. Cheguei no culto e nessa noite, eu lembro que o pastor Cleverson, que foi o pastor que me ganhou para Jesus, muito usado por Deus, muito. Ele apontou o dedo para mim, me chamou em cima do altar. Eu digo: que loucura, vai fazer eu subir? Então eu subi no altar. E eu lembro que Deus revelou para ele toda a oração que eu havia feito. E ele falou: você disse que é teimoso, você disse que é difícil, você perguntou a respeito das promessas, e eu te digo quais são as promessas. Você vai pregar a minha palavra, você vai andar por esse país, por países, você vai. Só que existem coisas aí dentro que precisam ser resolvidas. Eu senti tanto a presença de Deus que eu não fiquei de pé, eu caí. E no que eu caí, eu comecei a gritar: Deus, 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 me cura, me cura, me cura. E chorava e gritava. Pensa num escândalo, irmão. Mas eu só te digo uma coisa: meu pai e os irmãos do centro de recuperação tiveram que me levar dentro da Kombi, carregado para casa, que eu não conseguia parar de chorar e falar em língua estranha. Eu só te digo uma coisa: naquela noite, Deus, ele quebrou muralhas de fora, mas quebrou muralhas aqui de dentro também. Talvez você está aqui dizendo: ninguém me dá uma oportunidade, eu não sou visto. E Deus está te dizendo: deixa eu quebrar as muralhas primeiro. E Deus está te dizendo: deixa eu te arrumar primeiro aí dentro. Deixa eu quebrar essas muralhas dos seus sentimentos, porque você não pode pregar a minha palavra se você não tiver amor pelas pessoas. Deixa eu tirar essa indiferença, porque você não pode ser o intercessor na minha obra se você não se sensibiliza com os irmãos. Talvez Deus está te falando nessa noite: não adianta você querer aparecer se aqui dentro ainda não está bem resolvido, meu irmão. Jesus está nos chamando, é tempo de nós clamarmos um pouco mais. É tempo de nós clamarmos um pouco mais. Um dia olharam para João Batista e falaram assim: você é o Cristo? E ele disse: eu não sou o Cristo. Quem é você? Um profeta? Você é Elias? Jeremias? Quem é você? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou aquele que clama, eu sou só a voz, porque o clamor dele é poderoso demais para estar aqui na terra. Então eu sou a voz, mas é ele que está clamando. Nessa noite, se você decidir clamar, Deus vai enviar a voz do Espírito Santo para te aquecer, a presença de Deus para te envolver e te fortalecer neste lugar. Talvez essa possa ser a noite em que o Espírito Santo transforme sua vida, cure o seu coração. Você esteve nessa campanha, diga ao fraco: eu sou forte. E você entrou aqui hoje dizendo para Deus: Deus, é a 7ª quinta-feira e eu continuo fraco. Só que Deus está te dizendo: sua força está no seu clamor. Aleluia. E o interessante é que quando eles clamaram, a muralha caiu, a terra foi conquistada. Uma promessa foi cumprida. Que promessa? A salvação. Quando eles conquistaram aquela cidade, a salvação chegou na casa de Raabe. Ela e a família e todos aqueles que estavam dentro daquele lar não morreram.
Eles não foram mortos, mas eles foram salvos. Talvez você esteja aqui dizendo ou pensando: Deus, mas e o meu familiar que não te serve? E o meu parente que nunca te encontrou? E aquela pessoa que eu tanto amo, que nunca te serviu, nunca teve um encontro, nunca entregou a vida para o Senhor? Deus está te dizendo: o teu clamor pode salvar alguém, aleluia. O teu clamor pode mudar a história de alguém, pode transformar o coração de alguém. Fique de pé para nós orarmos. Eu não irei ser insistente. Se Deus falou contigo nesta palavra, você vai vir aqui à frente, sem demoras, e você vai soltar este clamor que está dentro da sua alma. Quando você clamar, vai haver cura. Quando você clamar, vai haver milagres. Se você clamar, as muralhas caem nessa noite. Se você clamar, Deus pode alcançar sua vida, sua casa e a sua família. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. E os obreiros podem descer, impor as mãos, missionárias, pastora, diaconisas, dirigidas por Deus, fiquem à vontade. Mas você que está aqui na frente, e você que está aí atrás, eu tenho certeza que Deus falou contigo. Nós que estamos aqui, preste atenção, olhe para mim. Se desligue de tudo que está na sua volta. É você e Deus neste momento. Você está diante das tuas muralhas e Deus está te perguntando qual será a tua reação. Você vai vir à frente e vai murmurar em oração, ou você vai clamar? Feche os teus olhos, vamos clamar. Levante a sua voz em clamor ao Senhor. Ah, Senhor, chorai que oa poa saia que tu te amagaia. Clame ao Senhor neste momento. Clame a Ele para que muralhas caiam por terra. Arabacama sou ei chorabagai. Etequima masuta tore leva suta baraia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Tenham liberdade para orar, meus irmãos. Em nome de Jesus. Chora lá que tore mama sote que a baba caramaia. Ora managara basure batsore lagara manaia. Oh Deus, oh Deus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio. Tenta dinheiro, tenta amigo, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Onde estão aqueles que clamam ao Senhor? Deus está ouvindo o seu clamor. Levante a sua voz, clame ao Senhor. Quem clama, vence. Quem clama é curado. Quem clama é liberto em nome de Jesus. Chora lá, garamaia, sou. Seja livre nessa noite. Que nenhuma muralha impeça de alcançar o milagre de Deus para a sua vida. Que nada te impeça de levantar a voz em oração. Largar a rede quando você parar. Receba a tua cura nesta noite. Receba o teu milagre nesta noite. Há um clamor como arma de guerra neste lugar.
Aquele que clama recebe vitória. Filho, eu vou te honrar, eu vou te levantar, segurar tuas mãos. Choramanagarabassu que tore levagai. Anauexaua foere que oraxo aneurafaixora. Não tenha coragem de orar por ninguém se você está precisando de oração. Que nesta noite o Senhor possa ter liberdade de te curar e o serviço vem depois. Ora você que auexara coamau queixou. Anuribotaramanagarabassu que tore levaia saure cobosa tarakewe. Deus está ouvindo o clamor de uma mulher nesta noite. Uma mulher que clama pela salvação do seu marido. O Senhor te diz: eu ouvi o teu clamor e eu vou derrubar as muralhas. Choralarocote bacana sutetequia mamaya. Ora baule que tora managarabasu que chore manai. Enuviau en choe kamai. E aí asu que chore managarabasu. Clame ao Senhor com toda a liberdade. Clame ao Senhor com toda a liberdade. Clame ao Senhor. Enquanto você clama, os inimigos são derrotados. Enquanto você clama, Jericó cai em nome de Jesus. Vem olhar pra dentro de mim. Eu preciso clame ao de Senhor, ti. clame ao Senhor. Levante a sua voz pelo seu milagre, meu irmão. Seja livre, seja livre. Você que está na nave do templo, seja livre para clamar ao Senhor. Deus quer te entregar vitória. Vitória. Meu lindo Jesus, oh, venha me curar, me sarar, me alinhar. Olha pra dentro de mim. Se o seu familiar está precisando de um milagre, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, que é poderoso para alcançar o inalcançável. É você e Deus, meu irmão. Não espere dos homens aquilo que só Deus pode te dar. Clame a Ele. Oh, aleluia. Choramanauê cauê sabá. Enotere bolsa aqui uma roça caramanaia. Eduste betorai quero ela é fo. Enuniki bosash nekeure carabahasaya. Odore bahasure bakish vero koramai.
Em nome de Jesus. Levante a sua mão aos céus. Eu vou orar com você. Aproveite este momento e clame ao Senhor. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti mais uma vez neste lugar. Tua palavra foi ministrada, o clamor como arma de guerra, e nós cremos conforme tudo que foi falado. Em nome de Jesus, Senhor, estende Tuas mãos conforme tudo como foi ministrado aqui. Meu Deus, há um clamor que destrói muralhas, há um clamor que derruba as montanhas, há um clamor que rompe cadeias, há um clamor que despedaça todo jugo e todo mal. E o teu filho e a tua filha estão clamando nesta noite, estão buscando nesta noite, através do clamor. E eu te peço, se há um clamor de coração aberto, responde nesta noite. Se há um clamor na alma do meu irmão, atende de forma sobrenatural. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja tocado pelos céus. O Senhor é aquele que ouve as tuas orações. O Espírito Santo te viu nessa noite. Chorabacarabassuia. Ora manadai, só quero bochacarabassuia. Ora lá e ora fogo amarrar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para cá. Levante sua mão comigo. Levante sua mão comigo. Repita comigo: Deus, eu creio que a partir desta noite o meu clamor vai derrubar muralhas. Senhor, se eu clamar, ouve, atende, faz o que eu não posso fazer. Eu creio no clamor como arma de guerra. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Que quer reconhecê-lo como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua alma? Ou você quer reconciliar com o Senhor Jesus? Só levante a sua mão. Não há ninguém? Amém, glória a Deus. Se você ficou tímido, se aproxime aqui. Nós vamos estar aqui para orar por você. Ainda onde estamos, pela internet, Marinéia Gonçalves, Dora Macedo, Abimael Rodrigues, Robério Nascimento, Suelaine Santos, Márcia Macedo, e a irmã Yara também, nossa irmã Yara, Vanessa Moreira, a irmã Pet, que por algum contratempo teve que ir ao hospital, várias pessoas pela internet nos assistindo. Eu vou fazer uma oração e você concorda comigo em nome de Jesus. Pai, visita cada pessoa, em nome de Jesus, que esteve assistindo este culto. Em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor visitou cada um de nós aqui nesta noite. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Se esta pessoa que assistiu este culto pela internet clamar, Senhor, faz um milagre na vida dela. Em nome de Jesus, abençoa de forma especial. Amém. Na cantina hoje, caldo de mandioca com carne e também pamonha de sal. Glória a Deus por isso. Ali onde o Pedro já abriu a porta ali, você pode se aproximar. Levante a sua mão comigo. Deus falou contigo nesta noite. Só para nós encerrarmos, toda vitória vem de um clamor. E se você se deparar diante das batalhas da vida, fraco, desanimado, clame ao Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Sua mão erguida. Quero convidar aqui o irmão presbítero Edson, que vai estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Estenda as mãos, curva a vossa cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Você que está nos assistindo pela internet, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe de forma especial, viu? E que você possa ser abençoado através dessa palavra. Nosso próximo culto será no domingo pela manhã, e você poderá assistir também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a entrada da nossa campanha, 999,75, R$100 em vale, no total 1.099,75. Deus abençoe cada um que ofertou na casa do Senhor, e esta oferta será para missões. Deus te abençoe em nome de Jesus.